A paz do Senhor Jesus para os irmãos, eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor Jesus. Continuando o tema que foi abordado no estudo anterior, as sombras da lei, abordando nesse tema um subtema, as festas de Deus, 7 festas que são abordadas no Velho Testamento, determinadas por Deus para o povo de Israel, e através desse ensino a gente entende o significado profético e espiritual para as nossas vidas dessas festas de Deus. Muitas pessoas desprezam as coisas que foram escritas no Velho Testamento, achando que tudo aquilo que passou, né? Depois que Cristo veio para a Terra, tudo se cumpriu, acabou, mas esquece que o Velho Testamento, como diz o escritor de Hebreus, era uma sombra dos bens vindouros, das coisas que iam acontecer. Então, para a gente entender as coisas que vão acontecer futuramente, a gente tem que observar ao Velho Testamento, observar as festas de Deus, observar as coisas que Deus deixou na sua palavra, na lei e nos profetas. Continuando, né, nos temas, nas festas anteriores foi abordada a festa da Páscoa e o dia dos asnos, né? E agora, para continuar a série, a terceira festa é a festa das primícias, a terceira festa que foi determinada por Deus ao povo de Israel. Para dar uma elucidação melhor, os irmãos podem acompanhar em Levítico capítulo 23, verso 9, diz assim: O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou e ceifardes a sua colheita, então trazei o primeiro molho da vossa colheita ao sacerdote, e ele mova o molho diante do Senhor para que sejais aceitos. No dia depois do sábado o sacerdote o moverá, e quando moverdes o molho oferecerei um cordeiro sem defeito de 1 ano, como holocausto ao Senhor. E com ele, como oferta de alimentos, 2/10 de efa de farinha fina amassados com azeite para oferta queimada em cheiro agradável ao Senhor. E com ela, como oferta de libação, 1/4 de hin de vinho, e não comais pão, nem grãos torrados, nem grãos verdes, até aquele mesmo dia em que trazeis a oferta ao vosso Deus, e lei perpétua por vossas gerações em todas as vossas moradas. Você vê que eles tinham esse mandamento dessas primícias, né? O que é primícias? Todo o povo de Israel, quando entrasse na Terra Prometida, eles tinham que pegar, colher, né? Passar a foice na lavoura, passar a foice ali na plantação deles e pegar a primeira parte daqueles frutos, a primeira parte do trigo e entregar, né, na mão do sumo sacerdote. Por quê? Porque ele ia pegar esse primeiro trigo, essa primícia, e ia oferecer diante de Deus. E através dessa oferta que foi oferecida diante de Deus, o povo ia ser aceito. O povo ia ser recebido por Deus, ia ser aceito por Deus, né? Você vê que eles, a partir desse primeiro dia que era oferecido, eles tinham que oferecer um cordeiro de 1 ano, um novilho puro, imaculado de 1 ano, e também tinha que oferecer, aqui diz, ó, eles tinham que oferecer 2/10 de efa de farinha fina amassada com azeite, né? E 1/4 de hin de vinho. Eles tinham que oferecer uma medida, né? Uma medida. Eu até anotei aqui, o hin é 3,5 litros, um hin, né? 1/4 de hin seria como se fosse 850 ml, né? Uma medida que eles tinham que oferecer de vinho oferecido para eles. E esse efa, né, é uma medida seca, mas é mais ou menos 22 litros, né? É uma medida que, se você pesquisar, você vai descobrir isso. E isso é a medida que eles tinham que oferecer, né, de flor de farinha amassado. E tudo isso eles tinham que oferecer a Deus para que eles fossem aceitos. Isso é a festa das primícias. As festas das primícias, se você acompanhar também em Deuteronômio 16, você vai perceber que ela é chamada de festa das semanas. A festa das primícias e a festa de Pentecostes, elas estão interligadas, elas estão unidas. Da mesma forma que a Páscoa e os asmos também estão unidos. Muitas vezes as pessoas dizem que a Páscoa é uma festa de 7 dias, porque a Páscoa e os asmos é como se fosse a mesma festa, né? Lógico que são separados, mas é a mesma festa, porque a Páscoa começa no dia 14 à tarde, né? E do dia 15 ao dia 21 são 7 dias, você fica no período dos asmos, mas é uma festa que é interligada. Da mesma forma que a festa das primícias é o primeiro dia que eles oferecem esses primeiros frutos da terra, e depois desse primeiro dia que eles pegam os frutos da terra e oferecem a primeira parte dos frutos da terra para Deus, eles vão contar 7 semanas completas.
Uma semana tem 7 dias, 7 semanas são 49 dias sequenciais. A palavra diz assim, no versículo 15: contai para vós desde o dia depois do sábado, que é o domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta e de movimento, que é o primeiro dia da semana, esse domingo, 7 semanas completas, até o dia seguinte ao 7º sábado, que é o dia 49, contai 50 dias, que é o 50º dia, conhecido como dia de Pentecostes. A gente vai abordar no próximo vídeo esse Pentecostes mais profundamente, tá? Mas é por isso que é conhecido como Festa das Semanas. São 7 semanas de 7 dias, então são 49 dias. Eles tinham que oferecer primeiramente esse molho, que é um molho de trigo, com os feixes de trigo na mão do sumo sacerdote, diante de Deus, para que Deus recebesse o povo e o povo fosse aceito diante de Deus. E nisso eles contariam a partir daquele dia 7 semanas completas, 49 dias. E no 50º dia, aí é seu dia do Pentecostes, Muitas pessoas hoje usam a palavra Pentecostes usando somente Atos capítulo 2, mas eles não sabem o que significa Pentecostes. Pentecostes, a palavra vem de penta, que é 5. Pentecostes é a festa do 50º dia, 50 dias. Por isso que a palavra Pentecostes, penta é do grego, que significa 5. Então por isso é Pentecostes. Mas muitas pessoas hoje, igreja pentecostal, não fazem nem o significado, não fazem nem noção do significado que significa a palavra Pentecostes, Essa é a quarta festa de Deus, mas a gente vai abordar no próximo ensino. Então, e nisso, esse molho que foi oferecido para Deus, para nós, tem um significado muito profundo, porque, como eu disse, eu posso só dar uma pincelada nesse assunto, é um assunto muito vasto. Se a gente for pegar todos os detalhes desse assunto, vai dar horas, dá para fazer horas de estudo aqui. Mas eu quero somente trazer uma pincelada para trazer sede, vontade dos irmãos ler a Escritura e buscar um entendimento maior. Mas esse molho, eu queria abordar ele. Esse molho de trigo que é oferecido, ele tem para nós um significado muito profundo. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. Aqui em João capítulo 12, Jesus ele diz uma coisa muito interessante, Você vê que lá na festa das primícias eles tinham que colher a primícia do que a terra dava, que era aquele trigo. Aquele trigo que foi plantado, eles pegavam aquele molho, arrancavam o primeiro molho e ofereciam diante de Deus. Aqui em João capítulo 12, no verso 20, para pegar o contexto, e que os irmãos acompanhassem comigo, diz assim: entre os que subiram para adorar durante a festa estavam alguns gregos, que são gentios. Eles se dirigiram a Felipe, que era o de Betsaída da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois comunicaram a Jesus. Jesus lhe respondeu e disse: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde, quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Você vê que Jesus ele diz uma coisa simbólica muito importante, que ele fala assim: eu sou o grão de trigo, Ele se põe como esse grão de trigo. Ele fala: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas quando o grão de trigo morre, porque quando o grão de trigo é plantado, aquela casca, quando a raiz sai, ela mata aquele grão. E essa raiz sai e gera uma planta, que aí gera o grão de trigo, ele gera o feixe de trigo, Ele fala: se o grão não cair na terra e morrer, fica ele só. O que ele quis dizer? Se o Filho do Homem vir para a terra e não for sacrificado, vai ficar ele só. Só ele vai ser salvo. Só ele, porque só ele é justo. Só ele vai ser salvo. Mas se ele morrer, gera muito fruto. Se ele morrer, a santificação não fica só para ele, mas ele derrama sobre todo aquele que crê nele. Você vê que Jesus usa esse significado profético, profundo para nós, esse significado também é abordado por Paulo. No capítulo 15 de 1 Coríntios, ele começa a abordar esse tema, mas eu queria pegar no verso 19 para conseguir pegar o contexto, Diz assim: e se aguardamos em Cristo apenas nesta vida, somos todos homens dignos de pena. Verso 20: Cristo na verdade foi ressuscitado dos mortos, como a primícia
dos que dormem, né? Pois da mesma forma que veio a morte por um homem, também por meio de um homem a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, também da mesma forma Cristo serão vivificados, cada um pela sua ordem. Cristo como primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Você vê que Paulo ele aborda que Cristo como sendo a primícia. Se você olhar lá no Velho Testamento onde eu li, em Levítico 23, você vê que aquele molho de trigo que os sacerdotes colhiam, aliás, que era colhido e era oferecido para os sacerdotes tinham que pegar aquele molho de trigo e oferecer para Deus, para que o povo fosse aceito por Deus. Sem aquela oferta daquele molho, o povo não podia ser aceito por Deus. Eles só eram aceitos por causa daquele molho que era oferecido diante de Deus. Da mesma forma, Cristo, ele se considerou como esse grão de trigo que caiu na terra. Depois que ele caiu na terra, significa que ele morreu, só que depois, ao terceiro dia, ele ressurgiu da terra. Você vê que é a mesma imagem desse trigo brotando, né? E eles pegam esse trigo e eles oferecem diante de Deus. Ele mesmo é o sumo sacerdote e ele se ofereceu diante de Deus, né, como sacrifício. E Deus aceitou esse sacrifício. E através desse sacrifício, que é a primícia, que é Cristo, a gente foi aceito. O povo foi aceito através do sacrifício de Cristo, através dessa primícia, desse grão de trigo que caiu na terra, morreu, ressuscitou, ressurgiu e deu muitos frutos. Né? A gente consegue perceber esses frutos quando em Atos cita que depois, né, da pregação de Pedro em Pentecoste, houve 3.000 convertidos. Lembra que Jesus falou: se o filho do homem se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, porém gera muito fruto. Jesus ele gerou muitos frutos através desse sacrifício que ele fez. Entende? Então você vê que esse significado da festa das primícias é um significado muito profundo. Deus ele quis dizer, né, já desde o Velho Testamento ele deixou como figura de linguagem que Cristo ia ser sacrificado para o povo ser aceito diante de Deus. Sem esse sacrifício o povo não poderia ser aceito. E também ali tem a imagem do cordeiro de 1 ano que é sacrificado também na festa das primícias, que é a primeira festa, né? E é engraçado que eu expliquei para os irmãos, eu vou até deixar um gráfico aqui no vídeo, que são 7 vezes 7 semanas, né? 7 semanas com 7 dias e 7 semanas são 49 dias. No final tem o 50º dia, né? Isso tem um significado muito profundo e profético quando a gente consegue jogar lá para Daniel capítulo 9, que são as 70 semanas, né? Porque aqui são 7 semanas, 7 vezes 7. Se você vê lá em Daniel, são 70 semanas. 490 anos proféticos de Deus. Você vê que Deus ele extraiu dessa festa das primícias, que é a festa da semana, e jogou lá para a profecia do profeta Daniel, né? Isso tudo tem um significado profético e profundo. Deus não faz nada em vão. Tudo que Deus escreveu, deixou de escrever, tem um significado para nós. Gostaria que os irmãos deixassem um like, deixassem um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas, tá bom? E fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.